Aí vocês têm tempo de juntar bastante, comprar bastante presente. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 127. Eu, na verdade, tenho desejo de pregar essa mensagem que eu vou pregar hoje há algum bom tempo. E eu pedi a Deus a oportunidade certa de falar quando. Talvez fosse num contexto diferente que eu imaginei, falando talvez especificamente a paz. Mas Deus me deu uma graça que eu acho que eu vou conseguir aplicar para todos nós, você independente do seu status civil, se você é pai ou não, se você já criou seus filhos ou não. Eu creio que a gente pode aplicar os princípios da palavra de Deus que estão contidos nesse salmo em todas as áreas de nossas vidas como cristãos. Salmo 127, versos de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Como o pastor já disse, nas últimas 2 semanas nós iniciamos quase falei uma série, mas um estudo no nosso seminário, que na verdade é como uma série, porque cada semana nós estamos abordando um assunto diferente, que nós tiramos como base de uma revista chamada Carisma, que fala dos 8 grandes desafios que a igreja irá enfrentar nos últimos anos e já está enfrentando. Se você não ouviu falar, talvez não teve a oportunidade de iniciar, venha como ouvinte, talvez ainda há a oportunidade de você entrar. Temos 6 semanas ainda. E você é muito bem-vindo de participar. E como cristão está se inteirando daquilo que a igreja precisa estar entendendo, como ser aquilo, o grande trufo, ou em grande investida de Satanás ou do inimigo em direção à igreja. Há uma passagem bíblica em Mateus 16, 18, você não precisa de abrir, você conhece essa passagem. Jesus falando da sua igreja, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portas fala de resistência. Muralhas, portas, no contexto da Bíblia, fala daquilo que protege, daquilo que segura, daquilo que impede as forças contrárias a entrar. Se as portas no inferno não poderão prevalecer contra a igreja, significa que a igreja estará numa ação, estará movendo-se em direção a essas forças. Ou seja, a ideia é a igreja ativa e não passiva. A ideia é a igreja avançando em direção a tudo aquilo que se opõe contra Deus. E mesmo as muralhas mais resistentes daquilo que se opõe contra Deus irão cair. Você pode dizer amém? Elas não poderão resistir à igreja do Senhor. Porque foi a igreja que Jesus deu poder. Foi a igreja que Jesus deu autoridade. E a ideia é justamente essa: Jesus equipou a igreja com poder, com autoridade, e nada e nem ninguém poderá resistir à força da igreja. A igreja deve avançar e não ficar acuada. A igreja deve se mover contra todas as forças que se opõem a Deus. Foi justamente para enfrentar este mal que o Senhor nos chamou. Hoje, assim como nas próximas sextas-feiras que nós teremos ainda durante esse mês, com exceção da semana que nós estaremos celebrando a ceia do Senhor na sexta-feira, eu vou estar falando de um desses temas que nós temos abordado nas nossas salas de aulas durante as segundas e terças-feiras. Hoje eu quero falar desse importante aspecto que envolve a família, que envolve o corpo de Deus. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, verso 11, preste atenção, somente ouça, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás. Ou seja, como igreja, nós não podemos ficar achando que os nossos inimigos, ou o nosso inimigo,
está parado de braços cruzados. Não, ele está sempre tramando, ele está sempre maquinando, ele está sempre encontrando talvez uma forma de nos atingir, ou de colocar resistência, usando o contexto de Mateus 16, contra aquilo que a igreja está fazendo. Ou seja, a ideia não só de nos atacar, mas a ideia também de se opor, a ideia de se colocar com a força, impedindo que aquilo que a igreja faz, ou foi chamada para fazer, cumpra seu efeito. Usando hoje a passagem que a gente viu no Salmo 127, eu quero usar somente a figura de linguagem que nós encontramos aqui do verso número 3 e verso 4. Dos filhos, das nossas gerações, diz o texto que são como flechas. Eu não sei se você já brincou disso antes. Eu gostava de, quando criança, fazer vários tipos de instrumento para brincar. Hoje em dia as crianças, né? Eu estava lendo hoje no Face, mas que o meu concunhado colocou. Criança hoje tem iPad, tem iPhone, tem o joguinho PSP. Eu, com 7 anos de idade, só tinha piolho. Achei interessante, porque é verdade. Eu me lembro que com 7 anos, 8 anos, eu brincava de finca, de bolinha de gude, de raia, de tudo que era assim, tinha piolho também. E eu me lembro que um dos instrumentos que eu fazia quando criança era flechas. Eu gostava de brincar de flecha. E nós fazíamos brincadeira, garoto sempre está fazendo guerrinha, coisas assim. Então isso é bem fácil para mim entender o contexto. Talvez se você não teve experiências com esse instrumento de guerra ou de caça, seja como você olhar o contexto, você não sabe como é importante alguns aspectos. Mas eu quero chamar a atenção hoje para essa figura de linguagem que o texto usa aqui, que os filhos são como uma flecha. O texto compara, e não é por acaso que ele compara com a flecha. Nós precisamos entender qual é o propósito que está por trás dessa ideia de chamar os filhos de flecha. Bem, essa figura mostra para a gente que todo flecheiro que tem uma flecha tem como objetivo acertar um alvo. Ou seja, ninguém tem uma flecha simplesmente para enfeite. Ninguém tem uma flecha, tem ela simplesmente para mostrar poder, para mostrar que é melhor que alguém. Não, quando ele tinha uma flecha, o objetivo dessa pessoa que possui uma flecha, no contexto que o guerreiro, o flecheiro, ele tinha essa flecha com o intuito de acertar alvos que lhe viesse à mente, que lhe viesse ao coração. Se fosse caça, ele queria acertar a caça. Se fosse o inimigo, ele queria acertar o inimigo. Ninguém fazia uma flecha ou preparava uma flecha simplesmente para ter ela. Ele sabia que ia chegar uma hora, ia chegar um momento que essa flecha ia ter que ser lançada, que essa flecha ia sair da sua aljava e ia atingir o alvo que ele determinou. Isso é importante para a gente entender. O propósito do flecheiro é atingir o alvo. Vamos repetir isso comigo? O propósito do flecheiro é atingir o alvo. Ele quer acertar o seu objetivo. Para isso, ele precisava de constantemente, eu agora estou fazendo uso do contexto realmente na veracidade, era constantemente exigido do flecheiro que ele checasse, verificasse as suas flechas. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso. Aljavas geralmente eram feitas de couro ou de material que mantinha de alguma forma algum tipo de umidade, porque elas eram abertas em cima e de boca para cima, né? Ela mantinha às vezes água líquida que caía dentro e às vezes demorava delas secarem, e elas eram úmidas. E elas traziam essa umidade ou transferiam essa umidade para as flechas. E as flechas geralmente eram feitas de madeiras muito fortes, de árvores que tinham o máximo de perfeição na sua estrutura. E eles faziam essas flechas com muito cuidado e preparavam elas, né, limpando, alisando, para que elas ficassem bem certinhas, bem retas. E mantinham na aljava. Mas era preciso, não era só fazer uma vez e colocar lá. Sempre tirar da aljava e examinar as flechas. Por quê? Por causa dessa umidade, por causa do calor e frio, era comum as flechas o quê? Quem já brincou de coisas assim, de madeira, sabe que a madeira trabalha muito com umidade e calor. E elas o quê? Emborcavam, elas empenavam. Então você imagina um flecheiro que, eu estou aqui cheio de flecha,
vou caçar, ou então vou atingir o inimigo. Na hora que ele puxa a flecha está toda torta. Ele não vai acertar nunca o seu alvo. Então era exigido do flecheiro que ele sempre estivesse o quê? Examinando as suas flechas. Também nas pontas das suas flechas, tanto da idade da pedra quanto da idade do metal, era exigido que eles mantivessem aquele local, que era a ponta da flecha, bem preso, bem seguro e bem afiado. Então ele precisava também examinar a flecha para saber se aquela ponta de ferro ou de pedra estava ali fixa. Então era exigido do flecheiro um exame contínuo das flechas. Usando no nosso contexto, e agora quero abranger mais do que pais. Se nós estamos chamando os filhos de flechas, porque o texto diz, é importante para você que é pai, estar sempre examinando os seus filhos. Estar sempre a observar se eles estão exatamente, vamos usar essa expressão, retos, estreitos, né? bem alinhados. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você precisará de usá-los e lançá-los no alvo. E se eles estiverem emborcando por alguma razão, eles não vão atingir o alvo. Pensando, como eu disse, eu vou aplicar para mais nós como filhos de Deus. Deus tem um objetivo para nós. Quantos podem dizer amém? Deus planejou um alvo para você acertar. E é comum Deus, de vez em quando, pegar a gente e examinar. Olhar se a nossa vida está de acordo, está reta. Olhar se nós estamos bem alinhados, porque Deus quer que a gente atinja o alvo. E era comum, naquela época, as flechas que estavam entortando, emborcando, não ser dispensadas, porque dava trabalho de fazer uma flecha. Elas eram colocadas numa espécie de prumo, ou de uma outra madeira reta, mais forte, mais resistente, amarrada, e sujeita novamente ao calor e à umidade para que ela pudesse se endireitar novamente. Ou seja, havia solução para ela. Há jeito, sempre que se pegava uma flecha torta, de consertar novamente. Isso é um bom sinal, amém? Ou seja, que não há nada perdido. A gente às vezes, entortou, vamos jogar fora. Não, tem como consertar. E eles eram colocados, né, novamente em uma madeira mais forte do que a força da flecha, amarrada nas pontas, e estava ali. Eu fiquei pensando nessa figura e fiquei imaginando que de vez em quando a gente está meio que amarrado por Deus para se endireitar. Quando você se sentiram assim por Deus? Sua vida está meio que entortando, de repente você vê que, está acontecendo alguma coisa aqui, você está sendo examinado pelos olhos de Deus. Aí Deus coloca lá, amarra você no pé, amarra na cabeça e trava numa madeira bem forte. Amém? E deixa você ler alguns dias na cruz de Cristo, segurando ali, para ver se coloca de volta aquilo que está querendo ser entortado, porque Deus tem um objetivo na sua vida. Deus não quer carregar você simplesmente por te carregar na aljava. Deus quer que você atinja o alvo. E todo pai, trazendo agora, quer também que seus filhos atinjam o alvo. E é preciso, é necessário que nós como pais, você que tem filhos, examine os seus filhos constantemente. Essa ideia de colocar na aljava e falar, na época que eu fui criado, havia um ditado assim, não, filho é assim, vai sendo criado, um como dois, como três. Né? E sabe que é um erro muito perigoso, achar que basta deixar que vai desenvolver? Pais precisam estar atentos aos seus filhos, precisam estar observando, tendo certeza que eles estão bem direitos. Ele precisava não só verificar a sua flecha, mas também conhecer bem o arco. O texto não chama os filhos de arco. Arco era o outro instrumento que era utilizado para lançar a flecha. Arco era aquilo que propunha a força, a velocidade na flecha. E era preciso que ele também estivesse constantemente verificando o seu arco, prestando atenção se as cordas, se fossem utilizadas ali, ou de cipó, ou de pele de animal. Existiam várias épocas e várias evoluções. Hoje a flecha, o arco é feito de carbono, é feito de aço em algumas partes, plástico. Mas o desenvolvimento, a ideia é a mesma. Precisava de sempre estar verificando o equipamento. E a ideia era que estivesse forte o suficiente e ele tivesse uma experiência boa com o arco e a flecha, porque dependendo da força que se impunha, podia ir muito longe ou muito fraco.
dependendo onde estivesse o alvo para ser atingido, o flecheiro tinha que saber o tanto de força que ele colocaria e que ângulo ele colocaria seu arco e sua flecha para que ele pudesse atingir. Então não era também o fato de ter o arco, ele precisava estar sempre usando e verificando o seu arco. Eu quero chamar esse arco da palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento que Deus usa para fazer com que nós, como filhos, e os nossos filhos atinjam o alvo que Deus desenhou para nós. Isso é tão importante porque pensar na Bíblia como arco, como instrumento de força, de poder, que vai nos levar ou vai nos impulsionar até o lugar que Deus quer que a gente chegue. É interessante isso porque se a gente for usar essa linguagem da Bíblia como arco, tem gente que já não pega no arco tem muito tempo. Amém? Tem gente que já não sabe a força que precisa se colocar no arco há muito tempo. E aí a gente está querendo fazer duas coisas contraditórias. Primeiro, atingir um alvo sem estar verificando os equipamentos. Sem estar constantemente habituados com aquilo que Deus nos deu para acertar o alvo. A palavra de Deus diz que a sua palavra é luz que ilumina o nosso caminho. Salmo 119, verso 105. A ideia é que ela vai indicar a direção que você precisa ir. Ela vai mostrar o lugar que Deus quer que você atinja. Eu falo isso porque, como pastor, é comum a gente ver pessoas, às vezes frustradas, preocupadas, ansiosas, por não estar vendo as coisas indo na direção que ela sabe que é de Deus. E a ideia, às vezes, é que, olha, faça alguma coisa, pastor. Pastor, ore, pastor, busca a Deus. E é claro que Deus tem poder, Deus tem misericórdia. Mas Deus deu a cada um de nós uma responsabilidade. Quantos podem dizer amém? Levanta a mão assim para dizer amém. Precisa até acordar. Você não perdeu o que Deus está falando com você. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Nós somos os valentes de Deus. Nós somos o povo, o exército de Deus que Deus levantou. E Deus tem propósito para nossas vidas e para os nossos filhos. Deus quer que eles atinjam os alvos. Deus não quer encher a sua vida de filhos que vão errar os alvos que você tem e que Deus tem para você. Deus quer que você atinja cada um deles. Como filho de Deus, Deus quer que você atinja. E é preciso, então, usando o contexto da palavra, e agora eu como flecha e Deus está sempre, domingo após domingo, sexta-feira após sexta-feira, colocando você no arco. E permitindo que você seja lançado. E você está vendo, olha, eu estou criando força, estou criando resistência contra aquilo que a força do arco está querendo projetar na minha vida. Sabe uma coisa? Nós precisamos ser flechas facilitadoras do poder de Deus, amém? Usando a ilustração, se nós fôssemos flecha de verdade, que não tivéssemos vontade nenhuma, ia atingir, mas nós sabemos que nós temos. E às vezes a gente atrapalha aquilo que Deus quer fazer em nós. A gente sabe onde Deus quer nos lançar, a gente sabe o que Deus quer fazer conosco e através de nós, mas a gente cria resistência. É como aquela flecha que está cheia de lodo, está cheia de sujeira, quando ela é colocada no arco, ela sai arranhando, ela sai segurando parte da força que foi colocada sobre ela. E ela não atinge o alvo. Eu quero que você visualize o tanto de esforços que tem sido feito, anos após anos, de Deus na sua vida para que você atinja o alvo. Isso é tão lindo porque mostra que Deus, se nós estivéssemos usando aquela ideia, né, podia ter nos descartado há muito tempo. Mas Deus está ali, trabalhando em nós. Isso não é bonito? Deus está ali, insistindo conosco, porque Deus tem um objetivo, tem um alvo, Ele quer que você atinja. Flechas no nossa aljava. É interessante que não só as ilustrações que eu usei em termos de conhecimento do arco, verificar a flecha, que era importante para um flecheiro. Era importante também levar em consideração o lugar geográfico, e aqui foi onde essa mensagem surgiu no meu coração. Onde ele estava, o local que ele estava, no momento que ele estava para lançar as suas flechas. Porque se ele tivesse um conhecimento grande, forte, do seu arco, tivesse certeza que as suas flechas estavam endireitadas e retas, mesmo assim, ele não poderia simplesmente contar com a sorte. Ele tinha que levar em consideração as forças
naturais que estavam operando no lugar que ele estava usando a sua flecha. Deixa eu ser mais específico. Se você está num campo muito aberto e você determina um alvo a mais ou menos 200 metros, e você simplesmente olha para o alvo e fala assim, vou lançar minha flecha, eu conheço minha flecha, ela está endireitada, ela é reta, ela está limpa, sei a força que eu vou ter que colocar no meu arco, sem levar em consideração se existe naquele momento ventos, diga comigo, ventos contrários, você não vai atingir seu alvo. Ou seja, não era somente uma questão de ter as flechas certas e endireitadas, era uma questão de discernimento, de bom senso, de olhar e falar assim, usando aqui a ilustração nessa direção, eu quero atingir um alvo que está nesse rumo, mas está ventando assim, muito forte. Se o flecheiro não estivesse acostumado com esse tipo de trabalho, ele ia simplesmente lançar a sua flecha do jeito natural. Mas se ele está atento, ele vai falar assim, porque está ventando assim, a flecha é um instrumento leve, de fácil condução, se o vento é forte, ela vai ser levada para o lado esquerdo. Ou seja, então se eu simplesmente lançar ela aqui, ela vai errar o alvo. Eu precisava de colocar uma força extra, intencionalmente puxar a minha flecha mais para a direita, o meu arco mais inclinado, para que ela pudesse atingir o alvo. Eu não sou especialista nessa área, mas entendo um pouquinho de tiro. E eu acho que é a mesma ideia. Se você está tentando lançar um projeto em uma direção, sem levar em consideração, se você assiste Olimpíadas, clube de tiro, tudo isso é levado em consideração, dependendo do alvo que se quer atingir, a distância que está e a força do projeto. É a mesma coisa. Não é simplesmente uma questão de vai dar tudo certo. Estar atento aos ventos era algo importante na vida do flecheiro. Não adiantava nada ter uma boa flecha com esse seu arco. Por que eu estou falando isso? A palavra de Deus diz que Satanás opera nas regiões celestiais dos ares. Quantos já leram isso? Ou seja, no mundo espiritual, há uma força que opera, e eu estou tentando aqui fazer com que você entenda a ilustração que Deus colocou no meu coração. Na criação de filhos, não basta simplesmente você dizer, todos os dias eu olho para os meus filhos, estou acompanhando, está tudo certinho. Eu estou lendo a palavra de Deus, eu conheço a força e o poder dessa palavra, se você não estiver atento aos ventos. O que eu estou querendo dizer com isso? Na área que a gente vive, no lugar que você está, quais são os ventos que estão soprando? Será que você conhece detectar as forças espirituais que operam no lugar que você está criando seus filhos? Porque se você não estiver atento a isso, se você não estiver dando atenção a isso, nós vamos estar fazendo uma força tremenda, gastando energia, esforços, e dificilmente estaremos atingindo o alvo que a gente quer. Por simplesmente não observarmos os ventos. O nome da minha mensagem é observe os ventos. Na área que você vive, na área que você está criando seus filhos, quais são as forças que operam aqui? Eu pensava nisso, e para aplicar a várias pessoas, não só a pais com filhos, mas principalmente a pais com os filhos, mas eu quero dizer o seguinte, as forças principais que operam nessa região são forças de libertinagem, são forças, por exemplo, na área sexual muito forte, que levam sempre os nossos filhos a achar, a gente sopra, a gente fala, a gente insiste, a gente endireita, mas os ventos vêm e dizem não. E quando a gente lança, não, o sexo está ok, antes do casamento. Uma das aulas que a gente está dando, e eu dei na segunda-feira, fala sobre a agenda do homossexualismo, principalmente nesse país. Você sabia que eles têm uma agenda programada daquilo que eles vão fazer? Daquilo que eles pretendem fazer? Se isso não é uma força, um vento, eu não sei o que é. Mas eles planejam, eles organizam-se naquilo que eles pretendem fazer para que a sua ideologia alcance um propósito. Ou seja, a gente, por um lado, como igreja, está aqui batalhando. Por isso que eu falei, a igreja vai estar andando em direção a essas forças. Quando pode dizer amém?
A gente não vai ficar aqui recuado, esperando vir um ataque. Pelo contrário, a gente vai agir contrário, entendendo que existe essa força agindo no mundo. Eles têm uma agenda organizada. Eu estava compartilhando com os alunos uma pregação, um artigo que nós encontramos na internet, o pastor compartilhou comigo, eu traduzi, de Michael L. Brown. Esse cara, ele vai numa organização de pessoas liberais e tudo mais, para entender como é que funciona, e começa a se aprofundar nisso, e Deus começa a falar com ele sobre a necessidade dele, ao mesmo tempo, estender a mão para a pessoa que está presa a isso, né, ao homossexualismo, ao lesbianismo, ao bissexual, ao transexual, mas ao mesmo tempo resistir a essa força, resistir a essa agenda. E ele falou assim, é um trabalho muito difícil, e ele tem uma visão até interessante, quando ele vê uma pessoa presa a isso, ele fala assim, eu vi como uma cobra presa no pescoço, e matando, estrangulando essa pessoa, e a ideia era, se eu tentasse salvá-la, eu corria o risco de matar a pessoa. Você vê o tamanho delicado que é, pessoas presas nisso, e Deus ama essa pessoa, amém? Deus quer salvar essa pessoa, mas é algo tão maligno que está ali, se você não tomar o cuidado, morre a cobra e morre a pessoa. É algo difícil, e a gente precisa de discernimento, precisa de sabedoria de Deus, precisa estar falando disso, preparados para lidar com isso. E ele dizia, eu comecei a orar sobre isso, buscar sobre isso, e ele compartilha algumas coisas que eu não vou ter muito tempo, porque o tempo está correndo, mas ele fala sobre, por exemplo, uma jornalista lésbica chamada Patricia Nell Warren, que declarou o seguinte, todo aquele que capta as crianças será dono do mundo. Eu vou repetir, todo aquele que capta as crianças será o dono do mundo. Em 1995, mas muito antes disso, em 1958, Allen Ginsberg, o poeta famoso e ícone gay, hippie da sua época, gritou para um jovem líder conservador, nós vamos ganhar a guerra através dos seus filhos. Se você não sabe, existe uma agenda programada, preparada para iludir os nossos filhos quanto à questão de gênero, de sexualidade, de entender que não é só homem e mulher, existem outras coisas. Existem cartilhas, eu estava vendo uma cartilha chamada Girls Will Be Boy, Boys Will Be Girl, que procura construir papéis de gêneros, destruir papéis de gêneros tradicionais. Nessa cartilha infantil se destaca de desenhos com um pai, com dois pais, com um pai marrom, com um pai azul, com duas mães, com uma mãe, tentando implantar no coração das crianças que todas essas formas de ser são normal. São ventos que sopram. E se a gente não se der conta, o vento que sopra, principalmente nessa região que a gente vive, é justamente isso. É tentar incorporar ou colocar na cabeça dos nossos filhos que isso está ok, que isso está normal. E a gente simplesmente acha que vai atingir o alvo porque estão na nossa aljava. Vamos estar atentos, irmãos. Vamos estar observando o que está acontecendo no mundo. Não vamos negar os ardis de Satanás. Se você entende que a força que sopra é essa, imponha forças contrárias a isso. Talvez é hora dos pais conversarem com os filhos mais sobre isso. Fazendo uma aplicação geral sobre nós como filhos de Deus, Deus quer que você atinja o alvo. Mas se na sociedade que você vive, que fala muito sobre bebida, sobre sexo, sobre liberdade, nós não permitimos que Deus coloque uma força contrária, mais forte contra isso, quando a gente sai das mãos de Deus para andar por esse mundo, os ventos vão ser contrários, muito fortes sobre nós. Eu quero abrir um parênteses aqui para esposas, para amigos, seja duro mesmo. Não permite que certas coisas que o mundo diz ser normal entrem na sua vida e na sua casa. Seja radical mesmo, fale contrário a isso, empurre quanto mais, porque você sabe as forças que vão operar aí fora, já vão dizer sim para isso. E você precisa estar mais resistente a isso. A ideia de resistir, de colocar força para que o alvo atinja. Não é aquela ideia que a gente fala assim, vou mandar pôr a roupa aqui porque eles vão usar aqui. Porque se eu mandar pôr aqui, eles vão vir sem roupa. É a ideia. Pastor, você está falando de legalismo? Não, porque eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de ter uma vida certa, reta perante Deus. Eu estou falando de sermos diferentes. Existe uma agenda programada e nós como igreja vamos trabalhar muito sobre isso também.
Nós conversamos como pastores, tanto de jovens como de crianças, nós queremos um currículo que vai falar, vai trabalhar com os nossos filhos sobre isso. Como igreja, nós temos uma parte, mas não é só nós. É um conjunto, é a igreja e os pais, é a igreja e você como servo de Deus. Não basta colocar toda essa responsabilidade sobre a igreja. As forças do mundo estão operando, mas nós vamos marchar contra elas, amém? Como em conclusão essa mensagem, o que eu quero dizer? Como igreja, nós queremos estar ao lado dos pais, apoiando, ajudando, mas não podemos fazer isso sozinho. Isso não é só a responsabilidade da igreja, não é só a responsabilidade dos pais, dos pastores de jovem e de criança. É a responsabilidade de todos nós, da igreja e dos pais, principalmente dos pais. O que nós como igreja podemos fazer? Prover um local que os seus filhos aprenderão a amar e a temer a Deus. Vamos também educar os pais e filhos como devemos ser sal e luz do mundo. Ou seja, nós vamos falar que nós temos que ser diferentes. Nós temos um papel no mundo. Nós precisamos de agir como tais. Nós não podemos simplesmente ser, colocado no mundo e não haver diferença. Nós precisamos de fazer diferença. Como igreja, nós vamos usar os recursos que Deus nos tem dado, como pastores, o staff, pessoas que Deus tem nos dado uma graça muito grande, irmão, pelo tamanho de igreja que nós somos. De pessoas que estão aí prontas para ajudar seus filhos, escola de música, tantas coisas para tirar nossos filhos, de coisas seculares, coisas que destroem a mão de Deus na vida deles. Eu quero te encorajar a investir nisso. Eu sempre converso com a minha esposa, olha, a gente está pedindo a Deus, porque não tem como forçar a hora que nossos filhos queiram se envolver com escola de música. Eu acho que isso é uma bênção de Deus para a sua vida. Eu acho que se você não entendeu ainda como Deus tem nos dado uma igreja abençoada para investir na vida dos nossos filhos, eu não sei mais o que a gente pode fazer. É uma igreja que acredita nisso. Nós vamos fazer parceria com os pais, ver os nossos filhos servindo a Deus. Como igreja é o que nós podemos oferecer. Mas como pai, o que você deve fazer? Eu quero primeiro encorajar você a abençoar e orar pelos seus filhos, como nós vimos na mensagem do domingo passado. Foi tão interessante que a mensagem que os pastores que estiveram presentes com nós foi voltada a isso. Eu acho que Deus está querendo falar com a gente, amém? Deus está querendo falar com a gente que a gente não pode simplesmente estar desatento a essas coisas. Como pais, nós precisamos de orar com os nossos filhos, orar por eles, orar com eles. É interessante isso, mas é uma prática que não é todo mundo que faz. Ser vigilante, reconhecer os ardis de Satanás. Saber com quem que seu filho anda, o que ele assiste, com quem que ele conversa. Dependendo da idade, um pai que dá um telefone para um filho, irmãos, esteja atento aos ventos contrários. Eu falei para minha esposa, a gente tem em casa, quando chegar a época dos nossos filhos, vamos ter a mesma coisa. A gente tem rastreador um para o outro, quando chega em casa, quando sai, no celular. Precisa disso, pastor? Eu quero ter segurança, eu quero saber que minha esposa chegou bem em casa. E quando a gente está, às vezes, onde você foi? Eu vi que você está em tal lugar. Filhos, pais, precisam de rastrear filhos nesse país, sabia disso? Se você dá um celular para o seu filho, aproveita essa tecnologia. Aproveita o que existe nos smartphones. Tire vantagem disso. Ele não vai nem descobrir que você colocou. Coloca a sua senha. Se você não sabe como fazer, busque pessoas para te ajudar. Saiba, principalmente jovens, com quem que ele anda, com quem que ele vê. Coloque ali no computador da sua casa, proteção de website. Ou proteção para que você... eu não quero infringir a liberdade do meu filho. Quando ele tiver maior, sai da sua casa, ele vai ter toda a liberdade do mundo. Mas, por enquanto, a aljava essa flecha está dentro da sua aljava. É sua responsabilidade mantê-la reta. É sua responsabilidade mantê-la estreita. Não deixa correr. Senão, na hora que você puxar, está emborcado igual um arco. E você, como é que eu faço agora? Pastor, me ajuda. Irmão, vamos ter que amarrar na cruz. E deixar lá um bom tempo. Amarrado na cruz de Cristo, porque é uma madeira muito mais forte. A ilustração se aplica perfeitamente. Aí você vai ter que ter paciência. Quando solta, está emborcado ainda, volta de novo. É assim que fazia. Solta, está emborcado ainda. E aí, irmão, é muita misericórdia de oração. Então, quando tem tempo, vai lá de vez em quando, pega o canivete, passa em cima da flechinha, vai lá, alisa ela, essa chinela. Lá em casa tem um canivete, chama chinela. De vez em quando, passa em cima, começa a aprontar, chinela nela. Por quê? Porque é a minha responsabilidade.
de manter, não é de ninguém mais. Falando diariamente das coisas de Deus com seus filhos. Converse com eles sobre Deus, sobre o plano da salvação. Outra coisa, cultue a Deus junto com seus filhos. Seus filhos precisam de aprender a honrar a Deus, respeitar a Deus, como se comportar na casa de Deus. Amém? Irmãos, como isso está difícil nos nossos dias. Nós estamos vendo cada dia mais os nossos filhos, os ventos que sopram, os contrários pais dormindo. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu quero abrir meu coração como pai. Me esqueça agora que eu sou pastor da igreja também. Como pai, eu quero que minhas flechas estejam em paralelo com flechas retas. Quanto sabe o que eu estou falando? Eu quero que minhas filhas andem com pessoas que estão trabalhando como eu, pai, estou trabalhando. Eu quero permitir que minhas filhas tenham amizade com pais que eu sei que vão vigiar o que os filhos deles também assistem. Que os filhos deles conversam. Que os filhos deles comem. Eu quero pais que estarão duros, vamos usar essa palavra, como eu sou duro. Porque pode chegar um tempo que minha filha vai chegar em mim e falar, pai, fulano de tal faz. Olha aí a preocupação. Se nós somos uma comunidade de Deus, vamos todo mundo falar a mesma língua? Vamos todo mundo colocar as mesmas regras? Porque a força que vai operar no arco é a mesma, então não tem que ter haver diferença. Tem que ser a mesma coisa. O mesmo intento, a mesma dedicação, a mesma força. Porque pelo menos aqui, vamos trazer segurança para os nossos filhos. Amém? O que um fala, o outro também fala, o outro apoia. Porque é uma comunidade de Deus. Vamos ser exemplo de vida para os nossos filhos. Agora eu quero chamar a nós, responsabilidade como mais velhos. Não adianta nada a gente falar, faço o que eu faço, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Os nossos filhos, os nossos jovens estão olhando para nós, e aí eu aplico a mensagem para todos nós. Como servos de Deus, como é que a tua vida é? Em casa, junto com o seu cônjuge, no seu trabalho, com as pessoas da comunidade, como é que é a sua vida? Você é uma flecha direita? Você é uma flecha que está sempre permitindo que as mãos de Deus trabalhem em você? Ou tem muita coisa para consertar? Se tem, não tem problema, mas deixa Deus consertar. Deixa Deus te mostrar o que precisa. Sabe, vamos pensar na igreja como uma grande aljava de Deus. E todas as flechas que Deus tem colocado aqui, as que precisam ser endireitadas, estão na cruz de Cristo. As que estão sempre sendo verificadas, vão ser verificadas. Mas que todos tenhamos o mesmo padrão, a mesma forma de ser. Todos somos filhos de Deus, amém? Quero orar e vou passar a palavra para o pastor. Feche os seus olhos, Pai. Entreguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Queria ter mais tempo, Senhor, sinceramente, Pai, falar muito mais, mas não é por força, não é violência. É o Senhor alertando a tua igreja, é o Senhor mostrando a nós. Senhor, como igreja, nós vamos nos mover contra isso. As flechas que já saíram do nosso poder, nós vamos clamar por misericórdia, Senhor.